Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula no canal do professor Raul Almeida e nesta aula de hoje falaremos sobre a flexão de grau dos substantivos. E você que ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, assista às nossas aulas até o final, deixe o seu like e compartilhe nas suas redes sociais. Dando continuidade aos nossos estudos relacionados aos substantivos, nesta aula de hoje falaremos sobre a flexão de grau. Colocamos no quadro para facilitar a nossa aula e facilitar a compreensão de todos. São dois os graus do substantivo. E quais são esses dois graus? Aumentativo e diminutivo. Poderíamos dizer que as palavras elas aparecem em um grau normal, né? E além desse grau normal, elas podem sofrer aí, né? Uma mudança e passar para um grau aumentativo ou diminutivo. Agora vejamos isso aqui. O aumentativo, ele pode ser um aumentativo sintético ou analítico, bem como o diminutivo. Também pode ser sintético ou analítico. Vejamos a diferença entre um grau aumentativo sintético e um grau aumentativo analítico. Veja a diferença, né? Vamos ver aqui a diferença. O aumentativo ou diminutivo sintético é quando o grau é indicado por meio de derivação sufixal. Como assim, professor? Vejamos aqui. Eu coloquei aqui esses dois exemplos para que nós já entendamos aqui. Veja os dois exemplos. Eu tenho aqui Veja os dois exemplos. Eu tenho aqui a palavra carro. Peguei aqui o radical, né, da palavra carro, peguei o radical. Posteriormente, nós vamos ter uma aula sobre processo de formação de palavras, para que nós possamos compreender direitinho o que é radical, o que é desinência, tá bom? Fiquem tranquilos, mas por enquanto, veja só. Pegamos o radical e acrescentamos aqui um sufixo, tá? Um sufixo, sufixo ão. Então veja só que sofreu aqui uma derivação sufixal, tá bom? Então eu tenho aumentativo de carro, carro, carrão. A mesma coisa acontece aqui no diminutivo. Carro, tenho aqui o radical, veja só, e apenas acrescentei o sufixo inho. E aí passamos a ter a palavra carrinho. Então isso aqui é um aumentativo sintético e aqui um diminutivo sintético. Agora veja a diferença do sintético para o analítico. A indicação do grau aumentativo ou diminutivo analítico é feita por meio do acréscimo de outra palavra, geralmente por meio de adjetivos. Se eu tenho aqui carro, para formar o aumentativo de carro, olha só, eu precisei de uma outra palavra. E aí eu vou ter aqui carro grande. E lembrando, pessoal, que carro grande não significa propriamente aí o que você quis dizer aqui. Mas de qualquer forma você fez o aumentativo. Porque quando eu digo, por exemplo, nossa, que carrão, né? Você está falando de um carro bonito, pomposo ali, aquela coisa. Mas um carro grande nem sempre pode ser um carro bonito. É apenas um carro grande. E o diminutivo, veja aí, carro pequeno. Então aqui no aumentativo ou diminutivo analítico, é necessário o acréscimo de uma outra palavra para você poder formar o aumentativo ou diminutivo. Já no caso do sintético, aumentativo ou diminutivo sintético, você não precisa de outra palavra. Vejamos aqui os principais sufixos usados na formação sintética de aumentativos.
os principais sufixos estão aqui. Aí nós vamos vendo o sufixo e vendo os exemplos. Sufixo, nós vamos observar que é aquilo que se coloca depois do radical, tá bom? Então vejamos. Com o sufixo ão, olha aqui, formamos aí no aumentativo da palavra buraco, né? Buracão. Veja que fica o radical da palavra e acrescenta-se apenas o sufixo ão. O radical permaneceu. Então, buracão. A mesma coisa acontece aqui com o sufixo alhão, né? A palavra grande, né? Ficou aqui o radical, grande, grandalhão. Arão, aqui mais um sufixo. Então, casa, fica o radical e acrescenta-se o sufixo casarão. Com o sufixo zão, nós fizemos pezão, tá bom? Zarrão, homem, zarrão. Aço, ricaço. Aça, barcaça. Ança, festança. Anzil, corpanzil. Arel, fogaréu. Arra, bocarra. Ásio, copázio. Vocês observam que em todos os aumentativos aqui, o radical da palavra primitiva permanece, tá bom, gente? O radical permanece. Aí o que a gente faz é apenas acrescentar, tá bom? O sufixo, né? Lá depois do radical da palavra, formando aí então o aumentativo. Ainda são sufixos usados na formação sintética de aumentativos: ona, orra, ulsa, astro e as. Estamos falando aqui dos principais sufixos. Ona, pernona, por exemplo, perna. Aí você deixa o radical e acrescenta apenas ona. Orra, cabeçorra, né? Ulsa, dentuça. Astro, poetastro. Então, como eu já falei para vocês, vocês podem ir observando que todas as palavras, o radical permanece. E aí a gente consegue o aumentativo apenas acrescentando o sufixo, tá bem? E fechando aqui com as, lobás, que é da palavra lobo. Então, o aumentativo aí, lobás. Uma observação aqui para a gente não esquecer: os aumentativos sintéticos podem ser regulares ou irregulares. Professor, quais são os aumentativos sintéticos regulares? Olha, os regulares são os substantivos aí, no caso, aumentativos. Os que a gente consegue fazer o aumentativo com o sufixo ão, tá bom? Os aumentativos sintéticos regulares são aqueles que a gente consegue, tá? Com o acréscimo do sufixo ão. E os irregulares? Os irregulares são todas as demais formações, digamos assim. Aqui nós tivemos alhão, arão, zão, tal. Todos esses aqui são irregulares. Continuando aqui, nós vamos falar agora sobre os principais sufixos usados na formação sintética de diminutivos. Falamos, né, da formação sintética dos aumentativos. Agora vamos falar sobre a formação sintética aí dos diminutivos, né? Os principais sufixos. E entre os principais nós temos acho, eco, ejo, ela, et, ico, inho ou inha, ou zinho, ou zinha, in, isco, ola, ote, ucho, culo, ebre, eto, ito, ulo, únculo e ula.
Agora vejamos a formação das palavras. Veja aqui o diminutivo, com a palavra acho. Riacho. Veja que o radical permanece a mesma coisa do aumentativo, né? Em relação ao radical, o radical vai permanecer. Então, riacho, que é o diminutivo de rio. Eco, temos aqui jornaleco, ejo ou ejo, lugarejo. Ela, ruela, veja aqui, diminutivo de lugar, diminutivo de rua. Com et, né, temos aí vagonete. Ico, burrico. Vejam, pessoal, só repetindo mais uma vez, tá bom? Que o radical da palavra vai permanecer. Aí, pelo acréscimo do sufixo diminutivo, entendeu? A formação sintética e diminutiva, aí você vai conseguir formar o diminutivo da palavra. Iusco, temos aí velhusco. Nós vimos que os aumentativos podem ser regulares ou irregulares. No caso dos diminutivos, eles podem ser regulares, irregulares ou eruditos, tá bom? A formação do diminutivo aqui no caso, usando aí a sufixação aí sintética, né? Podemos dizer assim, para formar o diminutivo sintético, nós vamos ter com inho, inha ou zinho, zinha. Os irregulares, nós vamos ter diversas terminações. E já no caso dos diminutivos eruditos, a formação deles vai ser pelo acréscimo do sufixo ulo e culo, tá? Ou então pelas variantes, né? Áculo, ículo, úsculo ou únculo, tá bom? Vejamos através destes exemplos aqui que muitas vezes o aumentativo ou diminutivo vai muito além da ideia de tamanho. Há alguns aumentativos e diminutivos que podem exprimir desprezo, zombaria, caçoada, e dessa forma são considerados pejorativos ou depreciativos. Se você chega e diz, por exemplo, aquela gentinha, quem estiver te ouvindo vai perceber que é uma forma pejorativa, né? É um diminutivo pejorativo. Se você fala um jornaleco, né? Naturalmente, vamos entender que é um jornal ruim, um padreco, né? Uma chapeleta. Aí são diminutivos, né? Gentinha, jornaleco, padreco, chapeleta, são diminutivos pejorativos. Aí se você fala beisorra, chorão, santarrão, sabichão, são aumentativos também pejorativos. Então, como eu falei, às vezes o aumentativo ou o diminutivo, ele pode ir além da simples ideia de tamanho, né? Há, no entanto, aqueles substantivos, né, que expressam carinho, afetividade, ternura, né? Substantivos que no aumentativo ou no diminutivo podem expressar aí essa ideia de afetividade, ternura, carinho. Quando você chega, por exemplo, e fala, ô mãezinha, né? Naturalmente aqui é uma ideia de ternura, uma ideia de carinho, de afetividade. A mesma coisa você chega e diz, ô meu filhinho querido, né? Às vezes ainda tem ali o querido tal. Enfim, ideia de afetividade. Ô paizão, e aí, tudo bem? Tal, então, também a mesma ideia, amigão, né? Então, como já falamos lá no começo, o aumentativo ou diminutivo analítico é conseguido pelo acréscimo de adjetivos. Apenas colocamos aqui mais alguns exemplos para que entendamos melhor. Por exemplo, casa, né? O aumentativo de casa na forma analítica vai ser casa grande,
Veja que eu dei um adjetivo aqui, casa grande. Buraco, buraco colossal, buraco grande, buraco enorme. Há alguns aumentativos e diminutivos que nós conseguimos por meio de prefixação, ou seja, você vai acrescentar, né, um prefixo à palavra. Por exemplo, aqui, ó, minifúndio, né, que é uma pequena propriedade de terra. Mini dicionário, né? Supermercado, ali já vamos ter ali um aumentativo. Maxi desvalorização, também aumentativo. Então, aqui apenas alguns exemplos para que possamos aí perceber que alguns aumentativos e diminutivos são conseguidos por meio de prefixação, certo? Então estejam atentos a isso aí também. E aqui, pessoal, para fechar a nossa aula de hoje, mais alguns exemplos de diminutivos eruditos. Qualquer coisa, vocês dão aí uma pausada no vídeo, né? E observem: asa, álula, cadeia, catênula, cela, célula, partícula, verso, versículo, etc, etc, etc. Até a nossa próxima aula.